convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, o livro de Mateus, capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Amém, irmão? Jesus está na casa. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu um monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-me e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por ir tomar assento. Deus é bom, né, irmãos? E especialista em socorrer a gente no nosso momento de aflição. A gente vê, irmãos, o Senhor despertando Pedro para vir ter com ele nessa palavra, chamando Pedro, Pedro, pode vir. E Pedro, irmãos, ele queria realmente, né, ter ido com Jesus, mas no meio, irmãos, do nosso caminho, a gente às vezes titubia, a gente não sabe se Jesus está ou não, a gente não vê socorro no meio da situação. Eu vi Pedro ver assim nesse momento. Pedro, por mais que ele conhecesse, dali estavam os discípulos. Discípulos é conhecedor de Jesus, anda com o mestre. Mas nem sempre aquele que anda com o mestre sabe quem é o mestre. Às vezes a gente anda com ele, sabe das coisas que ele pode fazer, mas não confia que ele faz. Falta em nós, irmãos, hoje, confiança no Deus que a gente serve. Saber que ele vai nos socorrer no momento da aflição. Saber que ele vai tirar do perigo. Naquele momento ali, irmãos, eu vejo os discípulos apavorados. E como é assim na nossa vida? Quando o vento forte vem, a gente se apavora. A gente fica com medo do vento deixar a gente cair. E Deus está falando: vem, Pedro, vem ao meu encontro. Pedro, o Senhor está convidando Pedro a vir ter encontro com ele. Às vezes nós precisamos saber quem está no nosso barco. Existem pessoas que estão no nosso barco, sim, mas que nem confiam. E eu entendo, irmãos, que às vezes é necessário a gente ter experiências extraordinárias com o Senhor. E o Senhor está convidando a Pedro a ter uma experiência extraordinária naquela noite. O Senhor não ia, irmãos, deixar nenhum deles perecer, porque Deus estava no barco. E quando Deus está no barco, tem milagre. Quando Deus está no barco, tem mudança de situação. E sabe o que eu aprendo, irmãos, com essa palavra que o Senhor ministrou a mim? É necessário a gente saber quem nós somos. Saber quem nós somos. Existem momentos que nós precisamos se reconhecer. E eu acredito que Pedro naquele momento falou: Senhor, me falta fé. Eu preciso de mais. E nós precisamos de mais, irmãos. Precisamos de mais fé hoje. Precisamos reconhecer que precisamos ter um encontro de verdade com o Mestre. Porque às vezes nós andamos sim, mas não conhecemos a grandeza dele. Não sabemos o que ele é capaz de fazer por nós. Caminhar com Jesus, irmãos, ter certeza de que tudo vai mal, mas que você não vai perecer, porque ele não deixa.
E eu te convido nessa noite, irmãos, a crer que Ele está no teu barco e você não vai perecer. O Senhor não vai permitir o teu barco afundar. Às vezes Ele balança, irmãos. Ele balança. Nosso barco balança sim, mas afundar, não. O Senhor não permite que o seu barco afunde, porque Ele está no barco. Você, como discípulo, você tem a obrigação de crer que Ele está no meio e tu não será abalado. Que a nossa confiança, irmãos, nessa noite esteja no Deus que traz você mais para perto. E às vezes, para trazer para perto, a gente tem que passar pelas tempestades. Só que a gente só quer bonança, irmãos. E quando o Senhor nos convida a ficar mais perto, parece que tudo está revolto, mas Ele está junto com você. O Senhor não te abandona no meio da situação difícil. Ele está com você e Ele segura na tua mão e diz assim: eu te ajudo, eu te sustento com a destra das minhas mãos. Irmãos, confie no Senhor. Eu não sei como está o teu barco hoje. Eu não sei se ele está quase a pique, quase afundando, mas eu te garanto uma coisa: Ele está com você no barco. Ele está com você no barco. Em todo momento, irmãos, que a gente está olhando somente para Cristo, que o nosso olhar está fito em Cristo, a gente continua caminhando. Quando a gente começa a olhar para o lado e ver o tamanho da onda, a nossa perna já começa a tremer, nossos olhos já começam a se desviar. Por isso que é necessário a gente olhar para Cristo. Olhe para Cristo nessa noite. Olhe para o alvo nessa noite. Quando ele estava somente olhando para Cristo, não viu o tamanho das ondas que ele estava indo. E ele estava indo bem. Quando você olha para Cristo, você não perde o teu foco. Quando você olha para Cristo, você não titubia. Sabe qual é o nosso maior erro hoje, irmãos? A gente está perdendo o nosso foco. A gente está olhando muito para os lados. Para quem está errando, para quem não está, irmãos, olha para Cristo. O teu alvo continua sendo Cristo. E que nessa noite, irmãos, você olhe somente para o alvo. Aquilo que te traz, aquilo que te dá paz, aquilo que te dá renovo, aquilo que te consola, que é Cristo. Olhe para o alvo. Olhe para Cristo. Não veja hoje o tamanho da onda, por mais que agitada que ela esteja. Olhe para Cristo. Amém? Essa é a oportunidade, em nome de Jesus.